Wagner, eu me formei e quero começar no licenciamento ambiental. Estou trabalhando em outra área, sou professor e quero começar no licenciamento. O que eu faço? Como que eu começo? Quais os primeiros passos? É justamente isso que você vai ver aqui no nosso vídeo de hoje. Eu vou mostrar para você 6 passos para começar a sua jornada no licenciamento, mesmo que você nunca tenha ouvido falar do licenciamento ambiental. E segura aí até o último passo, porque esse com certeza vai ser o passo mais importante. Meu nome é Wagner, eu sou analista, também conhecido como revisor de órgão ambiental estadual e também sou fiscal do órgão ambiental estadual. E além disso, sou diretor da Escola de Meio Ambiente. E o nosso objetivo aqui na Escola do Meio Ambiente é ensinar os profissionais a atuarem com qualidade no processo de licenciamento ambiental, aplicando a legislação com total segurança, lá no dia a dia, lá na prática, realmente. Então, na nossa aula de hoje, o objetivo é trazer 6 passos para você iniciar no licenciamento ambiental. O primeiro passo é você saber o que precisa de licença ambiental. É tudo que precisa de licença ambiental? Não é tudo que precisa de licença ambiental. Quem vai te dizer isso? É a legislação. Ela vai te trazer as atividades que precisam de licença ambiental, inclusive vai te trazer as atividades que não precisam de licença ambiental. Quando eu falo da legislação, a gente fala de leis, resoluções, portarias, instruções normativas. As leis e as resoluções, elas geralmente trazem uma listagem de atividades que são utilizadoras de recursos ambientais, ou que sejam efetivamente poluidoras ou que possam poluir, potencialmente poluidoras. Mas por que desses dois termos, utilizadoras de recursos ambientais e efetiva ou potencialmente poluidoras? Porque são termos que estão lá na Lei Federal 6938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. E foi essa política que determinou que um dos instrumentos para garantir a proteção ambiental é o licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental de atividades que utilizem recursos ambientais que sejam poluidoras ou que possam poluir é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Por isso que nós damos tanta atenção ao licenciamento ambiental. Então, vou te dar aqui uma sugestão para você descobrir se uma atividade precisa ou não de licença ambiental. Comece lendo a Resolução CONAMA 1 de 86. Depois, veja a Resolução CONAMA 237 de 97. E, posteriormente, veja as leis, decretos, resoluções dos conselhos estaduais de meio ambiente, dos conselhos municipais de meio ambiente. Então, veja que não é em apenas um lugar que a gente vai encontrar o que precisa de licença ambiental. A gente tem que vir lá da Resolução CONAMA 1 de 86, CONAMA 237 de 97, as leis e decretos estaduais, as resoluções dos conselhos estaduais de meio ambiente e a questão da legislação também municipal. Então, faça a leitura da legislação do geral para o específico. E aí você vai chegar numa lei, numa resolução que vai trazer essa questão da listagem de atividades que precisa de licença ambiental aí no seu estado, aí no seu município. Bom, então o primeiro passo, você saber o que precisa ou não de licença ambiental. O segundo passo é você dar uma olhada no seu entorno, analisar o entorno daí onde você mora, daí onde você atua. Quais atividades que existem no entorno? Que tipo de atividade que é desenvolvida aí na sua região? Ah, Wagner, é uma região mais rural, tem bastante pecuária, cultivo de milho, de café, de soja. Vá verificar lá no primeiro passo, que era a legislação, se essas atividades precisam ou não de licença ambiental. Então, você já sabe o que precisa ou não de licença ambiental. Agora, você tem que analisar o entorno. O que tem? Quais atividades que tem próximas de você? E aí você verificar se cada uma dessas atividades precisa ou não de licença ambiental. Não adianta você saber que uma atividade precisa de licença ambiental, mas essa atividade não existe aí no seu entorno. Aí vai ser difícil você oferecer a prestação de um serviço, tá bom? O terceiro passo é você entender como que funciona o licenciamento ambiental. Pesquise a fundo como funciona o procedimento do licenciamento lá no site do órgão ambiental, estadual ou municipal. Quando você estiver pesquisando lá no passo 1 a legislação, lá você vai conseguir entender que algumas atividades podem ser licenciadas no município ou algumas atividades podem ser licenciadas no estado. Tem locais que o município não tem órgão ambiental, então você vai pedir a licença no estado. Mas tem locais que o município tem órgão ambiental. Então aí você vai precisar saber quais atividades que o município licencia, quais atividades que o estado licencia. Sabendo disso, você vai entrar lá no site do órgão ambiental do município ou do estado para entender tudo o que acontece, cada uma das etapas do processo de licenciamento ambiental. Então, retomando até agora, primeiro passo, a legislação, o que precisa de licença ambiental. No segundo passo, você saber quais atividades existem aí no entorno, nas suas proximidades, para você oferecer esse serviço, né? E no terceiro passo, você entender como funciona o procedimento do licenciamento ambiental. O que você precisa apresentar, os documentos, os estudos técnicos, tudo isso
para você entender se você pede a licença, se você vai pedir uma dispensa de licenciamento ambiental, né? Se precisar da licença, você vai pedir a licença. Se não precisar da licença ou da autorização, você vai atrás de uma dispensa do licenciamento ambiental. Mas, Wagner, se não precisar de licença ambiental, eu ainda tenho a oportunidade de prestar um serviço? Sim, você tem como pedir a dispensa do licenciamento ambiental. Bom, eu vou deixar inclusive vídeos aqui embaixo na descrição e no final desse vídeo que nós já falamos sobre isso, de oportunidades de prestar serviço na área ambiental. O quarto passo é você pesquisar as licenças emitidas lá no site do órgão ambiental. Por quê? Porque é uma oportunidade de você prestar o serviço de acompanhar as condicionantes de uma licença ambiental. Quando alguém recebe uma licença ambiental, no verso da licença ambiental vem as condicionantes, as condições que têm que ser cumpridas para que aquela licença se mantenha válida. Então, não é um documento que te permite ficar 4 anos ou mais sem fazer nada. Você tem que monitorar os controles ambientais, fazer análise das emissões atmosféricas, análise do efluente, análise do rio que recebe efluente e por aí vai. Depende muito de cada atividade. Então você pode também oferecer o trabalho de acompanhar as condicionantes da licença ambiental de empreendimento. Mas, Wagner, como é que eu sei se tem licença ou se não tem licença? Olha a dica. Veja no site do órgão ambiental. Olha o exemplo do órgão ambiental de Minas Gerais. É tão interessante, é tão bem organizado, achei muito legal, que lá no site do órgão ambiental de Minas Gerais, você encontra não só a licença ambiental, mas também o parecer técnico do revisor, do analista do órgão ambiental, que foi favorável à emissão daquela licença. Então, você vai ter acesso às condições de uma licença ambiental. Então, aí você pode fazer uma proposta e prestar esse serviço lá para aquela empresa que você achou no site do órgão ambiental. O quinto passo, vamos agora falar de mais oportunidades para atuar na área do licenciamento. Verifique os seguintes dados nas licenças ambientais. Então, vamos retomar aqui, antes a gente continuar com o quinto passo, vamos retomar aqui. O primeiro passo é saber se precisa ou não de licença ambiental, é a legislação. O segundo passo é avaliar o seu entorno, ver quais atividades que existem aí no seu entorno. O terceiro passo é você entender o procedimento do licenciamento ambiental. O quarto passo é você pesquisar onde que as licenças ambientais estão disponíveis para você ver o que já tem licença e o que não tem. E o quinto passo é você, sabendo dessas licenças ambientais emitidas, você oferecer mais um trabalho que é acompanhar as condicionantes. Então, verifique o seguinte nas licenças ambientais: a data de vencimento. Pode ser, é muito comum, tá? Os empreendimentos terem licença ambiental, só que esquecem de renová-la. E você, pesquisando lá no site do órgão ambiental, você falou, nossa, essa empresa aqui está com a licença para vencer. Será que ela já pediu a renovação? Então você pode lá oferecer esse trabalho para a empresa que você quer renovar a licença ambiental de operação dela. Vai mostrar que você sabe como pesquisar e que você é bem proativo, que você realmente quer trabalhar. Uma outra coisa para ver também nessas licenças ambientais são as condições e restrições estabelecidas pelo órgão na licença. E essas restrições, essas condicionantes que nós chamamos, elas devem ser cumpridas para que a licença se mantenha válida. Então eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Ó. Essa é uma licença ambiental emitida pela CETESB, né? Lá no ano de 2011, e no verso dela tem as exigências técnicas, ou também chamadas condicionantes. Então esse retângulo vermelho aí está destacando as condicionantes, as condições dessa licença prévia e de instalação emitida pela CETESB. São essas condições, cada uma delas, que você vai ter que cumprir ao propor o trabalho lá para o empreendedor. Então, estudar bastante essas condicionantes, estude os custos de cada uma delas, faça a precificação, veja os seus custos fixos que você tem, telefone, internet, os deslocamentos, etc. Veja os custos de laboratório, por exemplo, os custos de idas a campo, e aí você coloca sua margem de lucro e faz uma proposta para este empreendedor. Tá bom? E por fim, falando dos 6 passos para você iniciar no licenciamento ambiental, o 6º passo é você se manter informado sobre as novidades da área ambiental, tanto da parte de legislação, da parte técnica, como também a questão do campo. E para isso eu te convido a seguir lá o nosso perfil no Instagram, prof_Wagner Ambiental. Nós disponibilizamos diariamente conteúdos na área ambiental 2 vezes ao dia lá no Instagram. E aqui no YouTube, semanalmente, a gente sempre disponibiliza para vocês um vídeo pertinente para te ajudar na área ambiental, te ajudar a começar a atuar, ou para você que já atua, ainda melhorar o seu desempenho cada vez mais ao prestar serviços na área ambiental. Muito obrigado, em nome da Escola do Meio Ambiente, agradeço muito você ter chegado até aqui no vídeo. Deixei mais vídeos aqui na descrição, aqui embaixo, sobre o licenciamento e fiscalização ambiental que já estão disponíveis no canal. E também, no final desse vídeo, vai ter uns cards com outros vídeos que eu tenho certeza que serão muito úteis na sua prática do dia a dia.
Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.